Voltamos com o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar sobre as implicações do derramamento de óleo no Nordeste, que já atingiu muitas praias. Eu converso com o Celso Fiorillo, que é advogado especializado em direito ambiental, e com o Álvaro Putinelli, que é toxicologista da Fleury Medicina e Saúde. Boa noite aos dois. Boa noite. Eu gostaria de começar falando com o Dr. Celso, porque tem indicações de que poderia ter sido um navio da Libéria, que opera clandestinamente, que ele desliga todos os sensores para não ser detectado e que teria passado exatamente no momento, 2 meses atrás, né, quando começou esse vazamento, como supostamente começou esse vazamento. Sendo um navio clandestino, muito difícil qualquer possibilidade de indenização, não? Em primeiro lugar, ainda não se sabe, né? A questão da autoria, isso eu ouvi, o próprio vice-presidente da República disse que a Marinha, que está encarregado das investigações, estaria chegando à autoria, mas ainda não há uma autoria. A questão é a seguinte: um petroleiro pode levar de 30 mil até milhões de toneladas, né? O que se recolheu, eu mostrei até para você o mapa antes da gente começar a matéria aqui, o Nordeste inteiro está contaminado e recolheram 1.000 toneladas, ou seja, de 30 mil a milhões de toneladas, a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho da indenização. E a questão jurídica central é que responsabilidade ambiental é prevenção. Quer dizer, não é o atual governo, se fala muito do atual governo. Nenhum dos governos adotou o que manda a Constituição Federal, que é prevenir. Então agora tem que ir atrás do prejuízo, indenizar a questão toda do turismo, indenizar as pessoas que efetivamente vivem da área e esperar, porque pode piorar, né? Exatamente, há a possibilidade de chegar ao Sudeste, e aí nós temos a questão de saúde. Há uma preocupação com relação à pesca, por exemplo, a interrupção, inclusive, da atividade, mas vai ser retomada, pelo menos parcialmente, já a partir de amanhã, embora a mancha ainda esteja avançando. Então, eu queria saber, Álvaro Putinelli, qual que é o risco para as pessoas que estão diretamente lá, e muita gente que vai para essas praias atingidas, agora nas férias, inclusive? Então, o risco é contato agudo com a substância, né? O petróleo são vários compostos dentro do mesmo produto. Então há substâncias mais voláteis que evaporam mais rápido e outras mais grossas. Mas de um modo geral, o principal cuidado é evitar ao máximo o contato. Se por acaso houver um contato e não puder evitar esse contato, descontaminar a área. Então, se o contato foi com a pele, lavar abundantemente com água e sabão neutro. Se for com a mucosa do olho ou da boca, também lavar com soro fisiológico, né? E sempre, né, caso tenha alguma reação advinda desse contato, consultar o médico, né? E pode ter problemas também com pescado? Pode também ter problemas com pescado e com água eventualmente contaminada, né? Um pescado contaminado agudamente ou a água contaminada, se bem que é difícil uma pessoa ingerir a água contaminada porque o gosto estaria alterado. Mas está chegando em alguns rios e aí pode ficar mais diluído, né? Então, mas esse contato poderia, né, causar irritação do trato digestivo. Então, a pessoa pode ter um quadro de irritação, de náusea, vômito, né? São quadros limitados, mas também sempre deve ser avaliado por um profissional médico, né? Não pode simplesmente achar que é algo inócuo, né? Agora, doutor Celso, nós estamos vendo algumas regiões aí com ações contra o governo federal pela demora em tomar uma atitude mais séria em relação a isso, porque a população local em várias regiões é que começou a trabalhar. O senhor acha que cabe alguma indenização para as regiões, para as cidades atingidas? Na verdade, já existem 2 ações civis públicas, né? Uma em Pernambuco, aliás, eu estive em Pernambuco, questão de 10, 15 dias atrás. Houve até uma audiência pública feita pela OAB lá de Pernambuco, que vai participar da demanda, inclusive com o Ministério Público, e uma ação em Sergipe. Agora, o que existe de interessante é o seguinte: as ações civis públicas não são voltadas para o interesse de uma região, né? Já começa um equívoco a partir daí. Bastaria uma única ação civil pública para proteger toda a costa, mas o fato é que entraram com 2 ações civis públicas, e há uma particularidade interessante que a juíza que atuou na ação de Sergipe reconheceu que não houve falha do governo, né? Ao passo que o juiz da ação civil pública em Pernambuco mandou processar, ambas tiveram medidas liminares, porque o X da questão é técnico, né? Há um litígio, inclusive, entre IBAMA e órgãos locais a respeito da maneira pela qual essa lide, esse problema deveria ser contido, com boias superficiais, porque o doutor sabe, o peixe vem por debaixo d'água. Superficial não adianta. Superficial. Então veja que há até uma tecnia
do ponto de vista de órgão jurídico não entende nada de toxicologia, né, doutor? Então, acabam chutando o tema, né? E quem leva a pior é a população. O dado que me parece central na área jurídica é o seguinte: não se está cumprindo com o que a Constituição Federal diz em matéria ambiental, porque responsabilidade ambiental é prevenção. Não estou falando do atual governo, não, todos os governos. Mas acontecendo um desastre, o que deveria ter sido feito? Veja, primeiro deveria prevenir. E a responsabilidade não é só da União, quando isso é claro, é União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ninguém toma medida preventiva, como não tomou em Brumadinho, né? Como não tomou nessas questões recentes da Amazônia. Então, não se cumpre com a determinação constitucional que é de prevenir. Agora, não havendo a prevenção, etapa 2, repressão, problema de reparação de dano e o problema criminal. Agora, o título da questão é o seguinte: primeiro, se chegar de fato ao navio, será que existem condições econômicas de ressarcir o dano ocasionado? É o que eu falava, depende, se for um clandestino... E se for navio pirata não tem seguro, né, doutor? Quer dizer, por isso que chama navio pirata, né? Então, são verdadeiramente risíveis essas questões, o que desmoraliza a atuação jurídica, né? Então volto a dizer, eu vou voltar aqui, como já voltei das outras vezes, para dizer, matéria ambiental é prevenir. O governo brasileiro, o governo dos estados, tem que cumprir a lei. Eles não estão cumprindo a lei. E hoje o ministro Ricardo Salles disse que reconhece a necessidade de um melhor monitoramento do litoral do país. Agora, foi uma questão muito estranha, né? Porque o petróleo, não houve um vazamento que pudesse ser identificado de imediato, que pudesse garantir alguma contenção no trabalho. Ele foi chegando e continua chegando. É verdade, muito embora seja previsível que possa acontecer isso. Vamos lembrar, Denise, você vai lembrar que nos anos 90 teve aquele desastre do Exxon Valdez lá no Alasca, né? E em 2002... As maiores tragédias que já tivemos ambientais. E a maior tragédia na Europa foi o Prestige, 30 mil toneladas de óleo que foi ali na costa da Espanha. Então, veja, hoje com os meios de tecnologia, dizer que é imprevisível acontecer isso não é verdade. É algo que pode acontecer. Quer dizer, o governo tem que adotar critérios preventivos, não é só a União. Não é só a União, né? Nesta ação de Sergipe, inclusive, interessante, doutor, porque o governo de Sergipe pediu para participar da ação contra a União. E a juíza falou assim, não. Na verdade, se for participar, é como réu. Porque não só a União, mas os estados, os municípios, todos têm que estar atuando em proveito da defesa do meio ambiente. Agora, doutor Álvaro, o recomendável é que as pessoas não tenham contato direto, né? A não ser que tenha uma roupa especial que permita mesmo essa proteção. E tem risco de inalar também o produto? Então, as pessoas que têm que trabalhar na limpeza, né, do meio ambiente, elas devem se proteger, devem estar protegidas com equipamento de proteção, que seria uma roupa impermeável, luvas, máscaras e óculos para evitar o contato com a pele, com a mucosa, né? Ainda, né, pode ter um pequeno desprendimento de substâncias gasosas do petróleo. O gás de cozinha vem do petróleo, né? Então, esse tipo de subproduto, ele pode irritar o nariz, as mucosas da boca. E então, também, de novo, evitar o contato prolongado, né, o trabalho prolongado nesses lugares. E tem sido um trabalho prolongado e sem essas roupas, ainda, né? A roupa, o corpo todo, a gente não vê eles usarem, no máximo, uma bota e luvas. A gente percebe, assim, as pessoas têm vontade de ajudar, né, todo um voluntarismo, mas acabam se expondo de maneira não adequada, né, ao produto, né? E esse cuidado tem que ser sempre relembrado, né? Que não deve manipular o produto sem a proteção e sem o devido treinamento, o devido conhecimento do que está acontecendo. E quais são os efeitos possíveis? Então, a curto prazo, como eu falei, o contato com a pele, ele pode irritar a pele, que o petróleo ele vai dissolver a camada córnea da pele, ele vai dissolver essa pequena oleosidade que a pele tem para nos proteger. Então a pele fica desprotegida e avermelhada e causando uma irritação. Se entrar em contato com a boca ou com o olho, vai arder bastante, vai irritar, essa é uma substância bastante irritativa. E, caso a pessoa, isso é um pouco mais difícil, mas ela ficasse exposta às emanações que saem do petróleo, ela poderia ter um pouco de tontura e náusea, semelhante a uma embriaguez, mas nesse caso é pouco provável, porque está em ambiente aberto, né, a ventilação é muito grande, isso é pouco provável que aconteça. Agora o Ministério da Saúde chegou a falar em riscos de danos aí de longo prazo. Dá para considerar essa possibilidade? Considerar a possibilidade, mas não dá para afirmar a possibilidade, né?
Então, o petróleo tem substâncias que são potencialmente cancerígenas? Tem, isso não é inegável. Só que a concentração dessas substâncias, né, no ambiente, a grande dispersão, não dá para afirmar que ela vai oferecer um efetivo risco à saúde a longo prazo. Então, é muito cedo para a gente dizer qual é o risco e quanto vai haver de risco. Tem que sempre, por isso, sempre observar. As pessoas que têm mais contato, as áreas mais afetadas, devem, né, sempre ser acompanhadas do ponto de vista médico para tentar o mais rápido possível identificar se há um prejuízo efetivo à saúde. É porque tem pessoas que estão trabalhando na praia, que aí é mais disperso. Agora tem pessoas que ficam na água mesmo e ficam direto tirando das pedras, aí o contato é muito mais próximo. Sim, né? É um contato maior, né? Mas, de novo, assim, o que a gente não pode também ser liviano e falar assim que todo contato vai causar um dano a longo prazo. Então, a gente tem que observar que a exposição a esse produto deve ser, como falei, evitada, mas a gente não consegue, né, a curto prazo, né, em pouco tempo, determinar o quanto vai haver de prejuízo à saúde das pessoas. Né? Perfeito. E, doutor Celso, para nós encerrarmos a questão das ações judiciais, muita gente pode sair perdendo com isso, agora está atingindo praias turísticas, como eu falava no começo das férias. Esse dano pode ser cobrado, aí, a indenização, num prazo mais longo? Sem dúvida alguma, toda e qualquer pessoa que sofra um dano em decorrência desse desastre que ocasionou, pode ir a juízo, deve ir a juízo. O problema é esse nexo de causalidade, né? Comprovar que um problema qualquer de saúde devido a essa circunstância. Agora, as iniciativas que estão sendo tardiamente tomadas pelo Ministério Público, né, isso a gente tem tido experiência no Brasil, vamos fazer com que a ação corra por muitos e muitos anos e até lá o que já vai ter acontecido? As pessoas já, ponte própria, já limparam a praia. Já ficaram com prejuízo? Já ficaram no prejuízo. E é mais uma tragédia ambiental que se dá por conta de não se cumprir a Constituição Federal. Exatamente. A prevenção seria importante, mas agora é corrigir os danos. É a palavra. Né? Agora é atrás do prejuízo. Tá certo. Nós conversamos aqui com o Celso Fiorilo, que é advogado especializado em direito ambiental, e também com o Álvaro Putinelli, que é toxicologista da Fleury Medicina e Saúde. Doutor Celso, alguma recomendação específica para quem nessa região quiser entrar na justiça? Não, as ações estão sendo propostas, né? Públicas. Como disse, já são ações civis públicas, promovidas pelo Ministério Público, pela Procuradoria da República, uma em Sergipe, outra em Pernambuco, e como eu disse, na verdade, bastaria uma única ação. Mas a tendência é que cada um dos estados, até por questões, eu diria, metajurídicas, que passe a entrar com a ação. Então, nada mais é do que uma repetição de circunstâncias que a gente já viu em outro filme. Tá certo, muito obrigada, uma boa noite aos dois. Boa noite. Laerte, Luciana.